Você já olhou para o mundo à sua volta e se perguntou se os sinais que vemos não são, na verdade, peças de um quebra-cabeça muito maior? Guerras, catástrofes naturais, pandemias, crises econômicas e uma inquietação espiritual crescente parecem nos cercar. E se tudo isso estivesse de alguma forma conectado a um plano maior? O Apocalipse, o último livro da Bíblia, há séculos provoca temor e fascinação com suas visões de destruição e redenção. Mas e se não for apenas um texto distante, mas uma mensagem viva que ecoa no presente? As profecias do Apocalipse não são apenas imagens de destruição e julgamento, mas também de esperança, um chamado à reflexão e preparação. Será que estamos testemunhando o cumprimento dessas profecias hoje? E o que isso significa para nós, enquanto indivíduos e humanidade? Esta é a jornada que iremos explorar. O Apocalipse de João descreve um mundo em transformação, marcado por eventos que culminam no fim dos tempos. Entre seus símbolos misteriosos estão os 4 cavaleiros, os selos, as trombetas e as taças, representando guerra, fome, pragas e cataclismos. Mas esses não são apenas elementos de fantasia ou ficção. Muitos acreditam que vivemos em tempos em que esses sinais se tornam mais palpáveis a cada dia. Pense em nossas crises atuais, mudanças climáticas que devastam comunidades inteiras, novas doenças que desafiam nossa medicina moderna, tensões geopolíticas que ameaçam a paz mundial e o crescimento da desesperança espiritual. Muitos se sentem desconectados, buscando respostas em um mundo onde a tecnologia domina, mas a fé é colocada à prova. Esse chamado para olhar ao redor e reconhecer os sinais nos provoca. Se estas profecias estão se cumprindo, o que podemos fazer? Será que estamos preparados para o que virá? Antes de mergulharmos nas provas do Apocalipse, é importante lembrar que não estamos sozinhos. O texto sagrado oferece não apenas alertas, mas também guias. Ele nos apresenta figuras como o Cordeiro, símbolo de Cristo, e os 144 mil selados, representando aqueles que permanecem fiéis em meio às tribulações. Na história cristã, profetas e estudiosos têm se debruçado sobre essas mensagens para oferecer sabedoria e orientação. Além disso, Jesus, em seus próprios ensinamentos, já havia alertado sobre o princípio das dores, terremotos, fomes, pestes e um mundo onde o amor de muitos esfriaria. A mensagem é clara. Esses eventos não são o fim em si mesmos, mas um convite para a transformação espiritual e a busca por algo maior. A esperança é um tema central do Apocalipse. Mesmo em meio à destruição, há a promessa de um novo céu e uma nova terra. Essa dualidade, destruição e redenção, reflete os desafios e escolhas que enfrentamos todos os dias. A questão que se coloca diante de nós é: como podemos nos fortalecer para enfrentar o que está por vir? A jornada começa quando decidimos sair da nossa zona de conforto e encarar os sinais ao nosso redor com seriedade. Para muitos, isso significa olhar para o mundo através de uma lente espiritual, buscando sentido em eventos que parecem caóticos. O Apocalipse fala da abertura dos selos, um momento de revelação em que os eventos históricos começam a se alinhar com as profecias. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza a conquista. Mas seria esta uma conquista militar, espiritual ou tecnológica? Quando pensamos no impacto avassalador da globalização e da tecnologia, será que não estamos vendo um tipo diferente de domínio? Cada decisão tomada neste estágio exige coragem. Reconhecer que a vida como a conhecemos está em transição pode ser assustador, mas é nesse momento que a jornada realmente começa. Os desafios que surgem no caminho são muitos. O mundo atual enfrenta crises que se entrelaçam: o colapso ambiental, com furacões, incêndios e secas, pandemias globais que nos mostram como somos vulneráveis,
e o crescente sentimento de separação entre os povos. O Apocalipse nos fala das trombetas que anunciam calamidades, como a destruição de 1/3 dos mares e florestas, simbolizando a devastação ecológica. Nos fala de pragas e mortes, que nos fazem lembrar as pandemias, mas também nos alerta sobre algo mais profundo, o afastamento da humanidade de sua essência espiritual. Essas provações não servem apenas para testar nossa resistência, mas para moldar nosso caráter. Somos chamados a refletir como podemos viver de forma mais alinhada com valores de compaixão, justiça e fé. Enquanto nos aproximamos do clímax, vemos que o mundo está em um momento de decisão. O Apocalipse fala da besta e de seu número, 666, símbolos de um sistema que corrompe e escraviza. Muitos interpretam isso como o materialismo desenfreado, o avanço da tecnologia sem ética ou a manipulação política que nos separa. Estamos em um ponto crucial. Assim como no texto sagrado, somos convidados a escolher entre o caminho da luz ou das trevas. Não é apenas sobre reconhecer os sinais, mas sobre agir. O que estamos fazendo para ser parte da solução e não do problema. O momento mais difícil da jornada é o enfrentamento com a verdade nua e crua. O Apocalipse descreve batalhas espirituais e físicas, culminando no Armagedon, o confronto final entre o bem e o mal. Hoje, essa batalha não é apenas externa, mas interna. Enfrentamos dúvidas, medos e a tentação de ignorar os sinais ao nosso redor. Reconhecer que estamos em tempos de crise e agir com fé e propósito é um desafio gigantesco. Mas é exatamente neste momento que a transformação acontece. Superar a crise traz recompensas profundas. No Apocalipse, é a visão da Nova Jerusalém, onde não há mais dor, lágrimas ou morte. Na vida prática, isso se traduz em uma renovação de propósito e fé. Para aqueles que reconhecem os sinais e respondem com sabedoria, há a promessa de paz interior. Compreender que estamos conectados a algo maior traz força para enfrentar os desafios diários e esperança para um futuro que, apesar das tribulações, é brilhante. Voltando à nossa realidade, percebemos que as lições do Apocalipse não são apenas sobre o fim dos tempos, mas sobre como viver agora. As crises que enfrentamos são lembretes de que temos um papel a desempenhar, como cuidadores do mundo, como apoiadores uns dos outros e como buscadores da verdade espiritual. O retorno não é um fim, mas um novo começo. Voltamos com uma visão mais clara e um compromisso renovado de viver com propósito. A vida, após essa jornada, é transformada. O Apocalipse não é mais apenas um livro misterioso e assustador, mas uma mensagem de esperança e renovação. Ele nos lembra que, mesmo em meio ao caos, existe a possibilidade de redenção e um propósito maior. A grande questão que fica é: como você vai responder? Você está disposto a buscar os sinais, a viver com mais intencionalidade e a preparar-se para os desafios? Essa é a verdadeira chamada do Apocalipse. Não o medo do fim, mas a coragem para viver plenamente o presente. Que possamos refletir e agir, tornando-nos faróis de esperança em um mundo que tanto precisa. E que, ao final, possamos também experimentar a promessa de um novo começo, onde a luz triunfa sobre as trevas.